A paz do Senhor, povo de Deus. No início de 2016, eu estava passando por uma luta muito grande. E era à noite, eu sentei na cama, deitei para trás e com muita convicção eu falava com o meu coração: o Senhor não está olhando para mim, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor não está olhando para mim. E tive uma visão, porque eu já tive outras visões, então essa foi uma visão. As nuvens se afastaram, os céus se abriram e apareceram 2 olhos gigantes olhando para mim. Aí eu despertei daquela visão, corri na cozinha, peguei a Bíblia fechada e fechei os olhos. Senhor, se o Senhor está olhando para mim, me dá uma palavra. Aí, com os olhos fechados, eu abri e coloquei o dedo. Aí, quando eu fui ver, Efésios 5:14. Efésios 5:14 fala: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí, a partir daí, eu comecei a buscar do Senhor. O que estava acontecendo comigo? O que eu tinha que fazer? O que era desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos? Então eu fiz como lá em Provérbios 2, que fala da sabedoria, fala assim: se você buscar sabedoria como prata buscares, como tesouros escondidos a procurares. Eu fiz isso, só que eu estava procurando o que era desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E eu comecei a deixar tudo que eu achava que me atrapalhava o foco do Senhor, o foco no Senhor, tudo que eu percebia que era empecilho, que estava sendo empecilho para mim, eu comecei a deixar as coisas. Não é uma questão que seja pecado nem nada, mas eu falei assim: não, agora eu quero descobrir o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer. O que é desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E comecei a buscar e fui buscando. Então, o Senhor teve até então, teve um tempo, e o Senhor não falava nada. Assim, não me esclarecia, mas mesmo assim eu perseverei. De 2016 até agora tem mais ou menos quase 5 anos. Então agora que eu estou entendendo que o Senhor está vendo que eu estou perseverando, o Senhor tem esclarecido. De um tempo para cá, Ele tem esclarecido para mim muitas coisas na Bíblia e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Então eu comecei a buscar como a prata, como tesouros escondidos, eu comecei a buscar do Senhor muitas coisas que eu não entendia, se isso é pecado, se não é. Então eu comecei a entender muitas coisas que até então eu não entendia. E o Senhor começou a esclarecer para mim: desperta tu que dormes. Lá em Provérbios 15 e verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está olhando para nós. O Senhor olha para nós. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, eu estava dormindo espiritualmente, eu estava morta espiritualmente. A pessoa que está dormindo, ela está em posição de morto, está deitada. O morto está em posição de sepultura. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu o direito de ressuscitar com Ele. Quando eu arrependo, Deus nos fez com livre-arbítrio. Eu posso ser excêntrico, onde Deus é o centro da minha vida, ou eu posso ser egocêntrico, onde o meu eu é o centro da minha vida. Quando eu sou egocêntrico, fica um vazio dentro de mim. Tudo eu quero para mim, eu quero a fama para mim, eu quero o poder para mim, eu quero o dinheiro para mim, eu quero os holofotes para mim. Esse é um egocêntrico. É um vazio que fica dentro
quando a pessoa é egocêntrica, ela não consegue preencher com nada. Então ela vai à busca, ela vai à procura. Muitos envolve com drogas, muito envolve com prostituição, muito envolve com outras coisas, querendo preencher este vazio. Muitos perdem a vida porque fica com vazio. Quando eu morro para mim mesmo e me torno excêntrico, onde Deus é o centro da minha vida, onde Ele supre as minhas necessidades, quando eu me torno excêntrico, Ele preenche este vazio, porque é um buraco do tamanho de Deus, que só é preenchido com Deus. Nada preenche o vazio quando eu sou egocêntrico. Quando eu me torno excêntrico, eu entrego tudo para o Senhor. Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida de todas as coisas e eu passo a descansar. Quando eu arrependo de ser egocêntrico, quando eu arrependo das minhas vontades, eu morro para as minhas vontades, eu deixo as vontades da carne e passo a alimentar o Espírito, porque o Espírito a gente alimenta com a palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu saio da posição de sepultura. Quando eu arrependo, porque o batismo significa arrependimento. Eu morro para mim mesmo e vivo para Cristo. E Cristo supre as minhas necessidades. Quando eu saio da posição da sepultura, eu passo para um outro endereço, que é os lugares celestiais. Eu passo a habitar lá. Quando o inimigo lança uma seta no meu endereço antigo, que é a posição da sepultura, eu já não estou mais ali. Eu estou vivendo com Cristo. Eu estou assentado nos lugares celestiais, conforme fala no livro de Efésios, capítulo 2, verso 6. Eu arrependo de viver conforme as minhas vontades, eu deixo de ser egocêntrica e passo a ser excêntrico, onde Deus é o centro da minha vida, onde Ele supre as minhas necessidades, eu entrego tudo para Ele e descanso. Eu passo a habitar nesses lugares celestiais. Então eu saio da posição de sepultura. Quando o inimigo lança uma seta, alguém fala algo para me ofender, acontece alguma coisa, eu não estou, quando o inimigo lança uma correspondência no endereço antigo, que é a posição de sepultura, ele não consegue me atingir, porque eu estou morando nos lugares celestiais com Cristo. Eu estou descansando. Cristo está assentado em posição de descanso. Quando eu faço isso, eu passo a descansar com o Senhor. Então, o Senhor me revelou essa passagem, levanta-te dentre os mortos, e eu levantei com Ele. E eu tenho descansado. Lá em Salmos, capítulo 95, verso 11, fala: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu descanso. O povo no deserto, eles viviam conforme os desígnios do seu coração. Então o Senhor fez um juramento. Quem procura preencher a vontade própria, o seu ego, não tem descanso, não tem paz. A partir do momento que eu entrego as minhas necessidades para o Senhor, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu entrego para Ele e confio de uma tal forma, eu tenho fé que Ele vai resolver, eu saio da posição de sepultura e passo a descansar com Ele. Então, esta foi a mensagem de hoje para os nossos corações e fiquem na paz.